Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos seguir aqui com a nossa exposição, tá bom? Com as nossas meditações e reflexões aqui a respeito da ira de Deus. Eu venho dizendo, é um tema difícil, não é um tema fácil, não é fácil de pregar, não é fácil de ouvir, muito menos de aceitá-lo. Mas se você quiser levar Deus a sério, você precisa dar atenção a esse tempo, tá bom? Não há salvação e não há mensagem do Evangelho completa sem que nós incluamos nela aí a doutrina da ira de Deus. A gente não pode fugir disso. Paulo disse que ele pregava todo o conselho de Deus. Nós precisamos pregar todo o conselho de Deus. Nós não podemos escolher só os temas que são favoráveis, aqueles que a gente sabe que vocês vão gostar de ouvir, e ensinar isso e deixar aqueles que são desagradáveis de lado. Isso é desonestidade, querido. Diante de Deus, isso é terrível, sabe? É preferir agradar as pessoas em detrimento de agradar o Senhor. Porque eu sei que para agradar o Senhor, eu preciso expor a sua mensagem por completo, não apenas as partes boas dela, entende? Então nós vamos seguir aqui, vamos continuar lendo o texto, novamente, Romanos 1,18, e nós vamos seguir com a nossa exposição. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eu já falei o que é, eu disse que a ira de Deus é o ódio de Deus pelo pecado, é esse o conceito que eu quero que vocês gravem. Citei exemplos aqui em Provérbios, aqui em Isaías, nos Salmos, em Deuteronômio, a respeito desse ódio de Deus para com o pecado, tá bom? Agora eu quero tratar, querido, a respeito da ira de Deus e de como que a gente percebe ela, tá? Eu quero te mostrar ela por três perspectivas diferentes, com relação ao passado, a ira de Deus em relação ao passado, a ira de Deus em relação ao presente e a ira de Deus em relação ao futuro, tá bom? Então eu vou te mostrar, eu vou para a Bíblia, lógico, tá bom? Toda a base de argumentação, tudo que eu vou falar aqui está centrado nas escrituras, tá? Não é nada da minha cabeça, não sou eu que inventei um tema para falar para vocês, não, não. Também não tenho aqui a intenção de usar uma linguagem bem jovial, né? Eu não quero tocar o terror em ninguém, tá bom? Eu só quero expor a palavra como ela é, tá bom, gente? Então, vamos olhar essa perspectiva passada a respeito da ira de Deus. Quando a gente pensa, querido, normalmente vou citar exemplos da manifestação clara de Deus e da sua ira em relação ao pecado humano, tá bom? Então vamos voltar aqui. Quando a gente pensa no passado, eu tenho aqui, por exemplo, a expulsão do primeiro casal lá do Éden, né? Adão e Eva foram expulsos do jardim. É uma manifestação da ira de Deus. Nós temos também, querido, o dilúvio. O que é o dilúvio, gente? É a manifestação da ira de Deus contra o pecado humano. Nós temos também aqui essa manifestação da ira de Deus na destruição de Sodoma e Gomorra, contra o faraó e o Egito. Lembra lá quando o Senhor tirou o povo do Egito e ele manifestou as pragas no meio do Egito? As pragas ali, a destruição daquela terra, era uma manifestação da ira de Deus contra aquele povo, tá? Nós temos também, querido, a manifestação da ira de Deus, principalmente quando Deus entregou o seu próprio povo ao cativeiro. Irmãos, eu tenho pregação sobre isso, tá? Quando Deus entregou a sua própria nação, o seu povo escolhido, para o cativeiro, né? Deus literalmente entregou nas mãos de Nabucodonosor o seu próprio povo para que eles fossem castigados, disciplinados por causa do pecado deles. E eu tenho mais um fato aqui que é passado assim, tá bom? Eu tenho um caso aqui também muito assim estrondoso, na verdade, que é o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo com a destruição de Jerusalém, né, e do templo de Jerusalém e a dispersão do povo judeu por todo o mundo, sabe? Aquilo também era uma manifestação da ira de Deus. E eu não sei se vocês se recordam, mas quando Jesus estava diante de Pilatos, a população, instigada pelos sacerdotes, pediram para Pilatos soltar Barrabás. E aí, o que eu faço com ele? Ah, crucifica, crucifica, né? E aí eles dizem ali, no meio daquela euforia toda, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos, querido. E isso sim é uma manifestação da ira de Deus. Quando Deus destrói Jerusalém, essa palavra está se cumprindo na vida do povo de Deus. É uma manifestação da ira de Deus a respeito do seu próprio povo também, tá bom?
No tempo presente, querido, a ira de Deus no tempo presente, ela pode causar destruição, ruína e morte, como acontece aqui com esses exemplos que eu estou citando do passado. Porém, querida, eu quero citar 3 versículos desse capítulo que nós estamos aqui estudando, aqui, que é Romanos 1, tá? Para exemplificar a manifestação da ira de Deus na vida de muitas pessoas. E eu faço isso aqui porque muitas pessoas pensam e acreditam que a ira de Deus só se manifesta de maneira catastrófica, de maneira barulhenta, aterrorizante. Não, eu quero te mostrar, e é isso que nós vamos ver aqui nas nossas reflexões mais para frente, tá bom? Que a manifestação da ira de Deus, num dado momento, ela não tem nada a ver com aquilo que nós vimos aqui como exemplo do passado, tá bom? Vou tentar te mostrar o que eu estou falando. Olha só, Romanos 1, 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Porque o povo rejeitou Deus, porque o povo virou as costas para a palavra de Deus, porque o povo fez os seus próprios deuses, com as suas mãos construíram os seus próprios deuses. Por isso, uma manifestação da ira de Deus foi entregar esse povo à impureza sexual. Vamos lá ler o 26. Romanos 1, 26. Por causa disso, percebe? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à sua natureza. E o 28 também diz, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Sabe, querido, eu quero que vocês entendam uma coisa. O modo como Deus derrama a sua ira sobre o pecado, no início, tá bom? É simplesmente deixar que as pessoas vivam como querem durante algum tempo. E depois elas colham as consequências disso. Eu sempre ilustrei isso da seguinte forma. Imagine o homem está aqui, está no carro, descendo uma ladeira, e ele está aqui, mesmo descendo, ele está no acelerador, pisando porque ele quer sentir adrenalina no corpo, sabe? Aí imagine que Deus está ali do lado com o pé no freio. O homem acelerando e Deus freando, porque Deus sabe que lá no final ele pode se estabelecer todo lá atrás, lá na frente. Ele pode se acabar lá na frente. Mas aí o homem quer adrenalina e Deus está segurando o freio, segurando o freio. Chega um momento em que Deus diz assim, é isso que você quer, meu filho? Então eu vou sair do carro e você se vira sozinho. E Deus sai e você continua naquela sua loucura por adrenalina. Lá no final você se arrebenta todo, se destrói todo. É mais ou menos assim que funciona. E eu estou tentando construir aqui algo que você possa entender como é que manifesta a ira de Deus no futuro. É como se Deus removesse todas as travas morais de uma pessoa, de uma cidade, de uma nação, para que essa pessoa, essa cidade, essa nação continue mergulhando cada vez mais no pecado até que essa semeadura pecaminosa que está sendo feita traga a sua colheita. Aí, meu querido, aí pense no dilúvio. 100 anos, Noé pregou, alertando o povo, e ninguém quis dar ouvidos a Noé, até que o dilúvio chegou. Entende o que eu estou falando? É mais ou menos isso. E no futuro? No futuro, que a ira de Deus com relação ao futuro, diz respeito a um dia de julgamento final de toda a humanidade, quando toda a humanidade terá que acertar conta diante de Deus. A Bíblia chama isso de o dia da ira de Deus. Essa ira, aí sim, ela se manifestará definitivamente punindo o homem por toda a eternidade. Queridos, é isso que é o ensino da Bíblia a respeito da ira de Deus. Você pode não gostar, você pode não aceitar, mas eu não posso me calar em relação a isso, porque esse é o ensino da Bíblia. Eu vou continuar tocando no assunto, eu vou continuar falando do assunto, porque eu julgo esse assunto extremamente importante, mas muito importante. Aqui uma palavra que eu já dei já há algum tempo. Eu acredito que o nosso país esteja debaixo da ira de Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós. Mas eu penso isso. Eu falando isso há quase 10 anos. E cada vez mais a situação piora no nosso país. Tá? Deus abençoe vocês.
A gente vai continuar falando dos mais pra frente, tá bom?